Esta é mais uma edição do curso de verão do IPRI, já é a 16ª, que nós fazemos anualmente em colaboração com a Câmara de Óbidos. Em anos sem pandemia, normalmente reunimos-nos em Óbidos, tranquilamente, no ambiente agradável que Óbidos proporciona e a Câmara nos favorece, nos oferece, e com distanciamento da cidade, do burburinho, para pensarmos sobre os temas que cada um dos anos vamos elegendo. Este ano, infelizmente, não foi possível, mas estamos todos juntos virtualmente e, portanto, eu quero reafirmar à Câmara Municipal de Óbidos o interesse, o gosto, a honra que temos nesta parceria. Falou-me esta manhã o Presidente da Câmara dizendo que tem uma reunião fora e que não vai poder estar connosco, mas tem o seu representante legal. E eu queria, portanto, manifestar o meu gosto e a honra que tenho nesta parceria e dizer que é sempre para nós, IPRI, muito, muito bom podermos continuar com ela. Nós este ano temos como tema aquele que é praticamente inevitável, que é um momento difícil, estranho, que estamos a atravessar, e é o de refletir um pouco sobre a pandemia. Havia um grande epidemiologista alemão do princípio do século que dizia, a propósito da gripe pneumónica, que as pandemias são um fenómeno total que também têm uns aspectos médicos. E nós vamos olhar sobretudo para aqueles que não são os aspectos médicos. As pandemias são como as guerras e como as crises económicas de grande dimensão, choques estratégicos que afetam as sociedades e têm impacto na economia, na política e muitas vezes na transformação do sistema internacional. Nós este ano vamos fazer esta reflexão em 3 passos. Hoje, refletindo um pouco mais sobre a pandemia, numa sua perspectiva histórica e na perspectiva atual, daquela que estamos a viver. Amanhã olharemos para os sistemas políticos, como é que a pandemia está a transformar, ou que impacto está a ter sobre o funcionamento dos sistemas políticos, democráticos e autoritários. E finalmente, na sexta-feira, vamos olhar para a cena internacional, para a ordem internacional e perceber que efeitos é que esta pandemia está a ter, quer sobre as grandes questões globais, quer sobre a rivalidade crescente, enfim, para alguns já a Guerra Fria entre a China e os Estados Unidos. Eu quero agradecer muito aos moderadores que aceitaram estar connosco. Quero agradecer muito a todos os participantes nesta sessão e, obviamente, ao público, que é bastante, que tem tido muita adesão. E, portanto, hoje eu, agradecendo especialmente à Helena da Silva, à Sónia Dias, ao Pedro Pita Barros e à Cândida, dava imediatamente a palavra à Cândida para iniciarmos a sessão, embora eu pense que o representante da Câmara de Óbidos também queira usar da palavra. Estou errado ou certo? Sim, já me estão a ouvir. Eu queria só dar aqui uma breve nota de agradecimento. De facto, ao contrário do que dizes, digamos, no meu quadro, não sou o Presidente da Câmara Municipal de Óbidos. Meu nome é Telmo Félix e sou o chefe de gabinete do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Óbidos, o Engenheiro Humberto Marques. Tal como já foi referido, o Presidente da Câmara hoje teve uma reunião de urgência, ainda relacionada com esta questão da pandemia, porque agora tem sido uma roda viva de reuniões, isto é quase que diário, e assim incumbiu-me a minha tarefa de fazer a abertura e dos agradecimentos. E uma vez que este ano temos um formato diferente daquilo que foram os formatos anteriores, decidi colocar uma fotografia de fundo da Vila de Óbidos, para pelo menos matar saudades e esperar que tudo volte à normalidade. Desde logo, agradecer aqui em nome do Sr. Presidente a participação de todos, sejam eles os inscritos no curso, sejam os oradores,
Muito obrigado pela vossa presença. Depois também queria dar aqui uma nota de agradecimento à doutora Isabela Alcario, que a cada ano que passa é sempre incansável e que faz todos os possíveis para que isto corra o melhor possível, não é? E depois também aqui um agradecimento muito especial ao professor Nuno Severiano Teixeira, que em tempo de pandemia e com este formato todo completamente diferente, não quis deixar de ter Óbidos como parceiro neste evento, neste curso de verão. É de resto uma parceria que eu julgo que já dura desde 2004. 2004. Exatamente, e que já se tornou, digamos que ao fim e ao cabo, um evento icónico aqui de setembro, que se realiza em Óbidos, não só pela sua longevidade, não é? Porque já são muitos anos, mas também pela sua importância, pela, digamos, a pertinência e a qualidade dos temas que traz a cada ano em Óbidos. E este ano, pelo painel que tem, pelos assuntos que vão ser tratados, não foge à regra, digamos assim. E por isso, por esta razão e por todas as outras, Óbidos é com o maior agrado que recebe esta edição do curso de verão do IPRI, ainda que em formato webinar, e agradecer mais uma vez em nome do Sr. Presidente, em nome de todos os obidenses, e o desejo também que para o próximo ano possam vir visitar Óbidos e que o curso se faça, digamos, via presencial. E pronto, desde já, muito obrigado a todos os presentes e desde já é tudo. Obrigado. Obrigado. Cândida. Vamos a isto então. Boa tarde a todos, bem-vindos, obrigado pelo convite para estar aqui hoje nesta moderação. Vamos falar neste espaço temporal sobre perspectivas comparadas, a pandemia entre o passado e o futuro. O mundo já conheceu outras epidemias, só para nomear algumas, a peste negra no século XIV, a pandemia da gripe espanhola a seguir à Primeira Guerra Mundial, a SIDA e agora estamos com o SARS-CoV-2. Hoje, 23 de setembro de 2020, estamos em estado de contingência em todo o país. Aumentam os casos em vários países de uma forma um pouco assustadora até. Isto numa altura do regresso ao trabalho, do regresso às escolas e também aos transportes públicos. Para nos falar sobre esta perspectiva comparada da pandemia, temos 3 oradores que passo a apresentar. A professora Helena da Silva, ela é historiadora e investigadora no Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, é doutorada em História pela École des Hautes Études en Sciences Sociales em França e também pela Universidade do Minho. Tem publicado vários artigos sobre História da Saúde e foi uma das coordenadoras do livro Centenário da Gripe Pneumónica, a pandemia em retrospectiva, Portugal 1918-1919, isto um livro publicado no ano passado, em 2019, pela Inspeção das Atividades em Saúde. Temos também Pedro Pita Barros, é professor catedrático da Nova School of Business and Economics, sendo detentor da cátedra BPI Fundação La Caixa em Economia da Saúde. É doutorado em Economia, a sua investigação foca a economia da saúde, a regulação económica e política de concorrência, tendo sido publicada em numerosas revistas científicas e livros. É editor-chefe do International Journal of Health Economics and Management, colabora com o processo editorial de diversas revistas científicas, foi presidente da Associação Europeia de Economia da Saúde, membro do Conselho de Administração da entidade reguladora dos serviços energéticos, presidente da Associação Portuguesa de Economia da Saúde e vice-reitor da Universidade Nova de Lisboa. É membro do painel de peritos internacionais sobre formas eficazes de investir em saúde da Comissão Europeia, do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e do Conselho Nacional da Saúde. Temos também a professora Sónia Dias, é doutorada em Saúde Internacional pela Universidade Nova de Lisboa e licenciada em Psicologia pela Universidade de Lisboa. É coordenadora do Centro de Investigação em Saúde Pública. Já coordenou o doutoramento em Saúde Internacional do Instituto de Higiene e Medicina Tropical e foi diretora da Unidade de Saúde Pública Internacional. É consultora em diversas organizações internacionais, como o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, da Organização Mundial de Saúde, a Organização Internacional para as Migrações, entre outras. Desenvolve a sua atividade académica em temas relacionados com saúde comunitária, saúde de populações vulneráveis
incluindo populações migrantes, promoção da saúde, prevenção da doença, saúde sexual e acesso à utilização de serviços de saúde. Vou agora então passar a palavra aos nossos oradores e vamos começar por ouvir a intervenção da professora Helena da Silva. Muito boa tarde a todos. Eu vou começar por felicitar a organização, apesar do formato, e agradecer o convite que me foi endereçado. Como é óbvio, vou partilhar hoje aqui uma parte apenas das pesquisas que tenho vindo a realizar. Eu tenho um pequeno PowerPoint, vou tentar ver se consigo partilhar a minha tela e assim que possam ver também. Estão a ver o PowerPoint? Ou não? Não, eu não estou. Não. Ok. Ninguém está a ver? Não sei se alguém tem que aprovar o compartilhamento da tela. Não. Talvez, deixa-me aqui ver. Vão compartilhar a tela para... Sim. Devia dar. Estão dadas as credenciais, as permissões. Bom, se não funcionar não faz mal, é só que depois só me veem a mim, não é? É a única diferença, seria mais giro com o PowerPoint, mas... As permissões estão dadas. Estão dadas? Não Sim. veem? Veem ou não? Não? Não. Não. Ok. Bom, não faz mal, não vamos insistir. Deve ter que fazer o share screen, não é, Helena? Sim, foi o que eu fiz, mas acho que não. Bom, vamos experimentar. O anfitrião desativou o compartilhamento de tela do participante. É o que me aparece. Então, deixa-me ver aqui. Tentar agora, se calhar, talvez dê. Deixa-me ver agora. Não. Aqui diz que está autorizado. Por isso é que eu estou a estranhar. Bom, quem é que é o anfitrião? Sou eu, mas está autorizado, por isso é que não sei se tem aqui algum delay. Está a autorizar os participantes a partilhar a tela. Porque senão, não sei se os outros colegas também têm algum PowerPoint, mas o problema vai ser recorrente, não é? Pois. Pois, não. Acho que não funciona. Bom, não faz mal. Não poderei mais. Vamos continuar. Sim. Bom, então, como já aqui foi hoje mencionado, a história é marcada não por uma, mas por muitas pandemias. Em alguns casos, estes alteraram a história de forma irreversível. Se para muitos a pandemia Covid-19 foi uma novidade, certo é que noutros momentos da nossa história, outros vírus ou bactérias também causaram consequências económicas, sociais e demográficas, como aliás foi mencionado pelo professor Nuno Severiano Teixeira no início na abertura. Penso, por exemplo, na peste negra, que também já aqui foi mencionado, que desde o século XIV causou a morte a um grande número de pessoas na Europa e no mundo. Causou, por exemplo, revoltas sociais, alterações nas crenças religiosas e da Idade Média. Causou medo, sobretudo face à incapacidade de curar os doentes. Mas avançando no tempo, porque eu não sou medievalista, o que é certo é que o século XX ficou, esse sim, marcado por várias pandemias. Isto, quando se fala de pandemias, convém recordar que é uma epidemia, mas mais extensa geograficamente, isto é, não está limitada a um país ou uma região, mas a vários países ou continentes. E várias foram as pandemias de gripe que marcaram o século XX, começando logo pela chamada gripe espanhola de 1918 e 19, cujo centenário foi recentemente recordado. Esta é considerada a maior pandemia do século XX e talvez mesmo de toda a história, pelo elevado número de mortes que causou no mundo. Ainda hoje este número varia consoante as fontes. Na altura não havia os cálculos diários, como nós temos hoje, daí que seja ainda hoje difícil avaliar o número total de mortes. Varia entre 30 até 100 milhões de mortes no mundo,
e recordo que a Grande Guerra, o valor estimado é por volta de 18 milhões em 4 anos de conflito. Hoje, isto corresponderia a entre 2,6% a 5% da população mundial que faleceu em cerca de um ano. Apesar da gripe ter então causado um elevado número de mortes, muito superior à Primeira Guerra Mundial, ela foi esquecida. Daí ser conhecida pela Forgotten Pandemic ou a pandemia esquecida. Isto é, ao contrário da Grande Guerra, onde se criou, de certa forma, uma memória, aqui não aconteceu o mesmo com a gripe. Aliás, quando nos arquivos procuramos imagens da gripe, elas são raras. Ao contrário também da Primeira Guerra, onde apesar da censura, por exemplo, o Corpo Expedicionário Português tinha fotógrafos e tinha até um pintor oficial, Adriano Sousa Lopes. De certa forma, este esquecimento não é surpreendente, ele acaba por seguir o ciclo que foi descrito pelo historiador Charles Rosenberg, em 1992. Segundo este historiador, as epidemias têm uma espécie de ciclo, onde a primeira etapa é a negação da epidemia. Segue-se depois uma certa aceitação e procura de justificações, para depois se entrar no reconhecimento da epidemia, na tomada de medidas face à crise coletiva e depois entra-se na última etapa, onde a epidemia normalmente termina de forma brusca, ou seja, não há uma data oficial para comemorar e esta acaba por ser esquecida. Foi, na verdade, o que se passou no caso da gripe espanhola ou a gripe pneumónica. Quanto à pneumónica, muitas vezes ela é referida como a gripe espanhola. Porquê a gripe espanhola? Porque a Espanha era neutra durante a Primeira Guerra Mundial, logo tinha uma censura ligeiramente menor, o que permitiu a publicação regular de artigos nos jornais sobre a gripe, incluindo que o rei espanhol estava ele próprio doente. O vírus era então totalmente desconhecido, só foi muito mais tarde identificado e num primeiro momento a comunidade médica foi debatendo sobre quais eram as possíveis causas para tantos mortos em tão curto espaço de tempo. Claro que houve várias hipóteses, incluindo a de uma guerra biológica, onde a Alemanha, através da Bayer e da aspirina, introduzira o vírus. Bom, como é óbvio, os alemães e os austríacos também morreram de gripe, portanto não tinham um antídoto nem nenhum remédio milagroso. Aliás, a aspirina era um dos fármacos então utilizados no tratamento possível. Sabemos hoje, através da reconstituição do vírus, nomeadamente corpos encontrados no permafrost e de alguns pulmões congelados, que este era um H1N1, ou seja, um vírus de origem animal que foi transmitido para o homem. E depois o vírus transmitia-se por contacto direto com uma pessoa infectada, como hoje, através da tosse e os espirros. E rapidamente a pessoa sentia dores de cabeça, os calafrios, febre e sobretudo as dificuldades respiratórias. Em 2-3 dias os pulmões estavam afetados e, na verdade, eram os problemas respiratórios que causavam a morte. Daí que o médico Ricardo Jorge, higienista, lhe ter chamado da gripe pneumónica. Claro, não havia então vacina, apesar de terem sido feitos já na altura alguns testes, e também não havia antibióticos que pudessem controlar estes problemas respiratórios. E abro aqui um pequeno parêntese para recordar que numa gripe banal os antibióticos não são necessários, não é? Estes são sim fundamentais para tratar as complicações respiratórias. Por isso, na altura, o que é que havia para fazer? Pouco mais, além de cama, descanso, alguns chás e, sobretudo, evitar contagiar outras pessoas. Não como hoje, o uso de máscaras ainda não estava generalizado, mas já se falava um pouco na higiene, nomeadamente das próprias vias respiratórias.
podemos dizer que, de certa forma, era uma morte rápida, mas era uma morte com muito sofrimento. Uma outra particularidade desta gripe é que ela causava a morte aos jovens adultos, ou seja, mais ou menos entre 20 e 40 anos. De consenso geral que os idosos estariam, de certa forma, imunizados porque teriam tido a gripe russa que afetou o mundo no final do século XIX. Como já referi, a pneumónica causou graves consequências, nomeadamente demográficas, como a quebra da natalidade, do número de casamentos e, sobretudo, aumentou enormemente o número de órfãos. Fala-se também de 3 vagas sucessivas da pneumónica. Primavera de 18, onde parecia ser uma gripe banal, com uma mortalidade reduzida. Seguiu-se depois uma segunda vaga bastante violenta no outono de 1918, extremamente mortal. E depois uma terceira vaga menos forte no inverno, primavera de 1918-19. Se repararem bem, esta cronologia vai coincidir com a Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, a tal Guerra Total, que é o acontecimento que marca oficialmente o início do século XX. E, na verdade, estão ambos intimamente relacionados. Peço desculpa, posso interrompê-la? Já deverá dar para fazer o share screen, agora. Já está. Vamos fazer aqui um reset, já deve estar. Para todos os palestrados. Ok. Agora Já sim. está a ver agora? Exatamente. Sim. Agora então vamos avançar. E onde é que eu estava? Sim, portanto, estava na parte que a Primeira Guerra Mundial e a gripe espanhola ou gripe pneumónica estão intimamente ligadas. Se quisermos, ainda hoje, por exemplo, se discute muito, há um grande debate sobre a origem do vírus, mas o que é certo é que estará de qualquer das formas ligado à guerra. Há uma das hipóteses que é o campo militar no Kansas, nos Estados Unidos, que veem agora sim na imagem. Há também hipóteses de outros campos militares, quer no sul da Inglaterra como no norte da França. E há uma terceira hipótese, que é a hipótese asiática. Ou seja, o vírus teria surgido no continente asiático, muito provavelmente na China, e teria chegado à Europa, trazido pelos trabalhadores chineses que foram recrutados como mão de obra barata pelos exércitos francês e britânico. Convém referir que durante décadas os historiadores da Primeira Guerra Mundial ignoraram por completo a gripe pneumónica, como se fossem 2 fenómenos distintos e quase herméticos. Contudo, hoje não há dúvida destas ligações. A Primeira Guerra contribuiu para acelerar a propagação do vírus no mundo inteiro, pela concentração e circulação anormal de homens, por exemplo, a mobilização, a desmobilização, as próprias licenças. E, se quisermos, também as próprias populações civis que foram sendo deslocadas. Além disso, a pandemia acompanhou também as últimas fases do conflito. A primeira vaga vai corresponder à última ofensiva alemã e à chegada das tropas americanas à Europa. A segunda vaga vai coincidir com os últimos combates e o armistício. E a terceira vaga com a progressiva desmobilização das tropas. Isto é, apesar do armistício ter sido assinado em 11 de novembro de 18, as tropas não regressaram no dia seguinte. Foram regressando, até inclusive as próprias portugueses, alguns ficam até junho de 1919. Por outro lado, as próprias organizações voluntárias, como a Cruz Vermelha Portuguesa, os profissionais de saúde estavam concentrados na guerra, o que de certa forma dificultou e retardou a resposta, a implementação de medidas eficazes. Vemos, por exemplo, nesta imagem um clichê de um dos hospitais de sangue, número 8, onde seria uma enfermaria de broncopneumónicos, segundo a própria legenda.
Claro que tudo isto teve consequências, mas é hoje difícil de analisarmos as consequências da gripe apenas, porque esta estava misturada com a guerra. O que é consequência da guerra? O que é consequência da gripe? Ambas misturam-se. Claro, houve consequências, por exemplo, na saúde pública. No Reino Unido, por exemplo, o Ministério da Saúde, ele vai surgir em 1919. Não é certamente uma coincidência. Mas em Portugal a situação é um bocadinho diferente. O país tem uma das mais elevadas taxas de mortalidade pela gripe espanhola, mas a pneumónica surge, na verdade, num contexto de crise política, económica e social, e sobretudo onde faltavam médicos e profissionais de saúde que estavam mobilizados. O sistema de saúde era então, de certa forma, maioritariamente controlado pelas misericórdias e faltavam claramente hospitais. Ao mesmo tempo, as epidemias eram recorrentes, por exemplo, o tifo, que vem na imagem, a varíola, entre outros, que também revela a falta de condições de vida das populações. Logo, quando os primeiros casos surgem, em maio de 1918, trazido por trabalhadores alentejanos que tinham estado em Espanha, aqui sim a verdadeira gripe espanhola, vinda de Espanha, rapidamente o vírus se propagou por todo o país e fala-se de cerca de 100 mil mortos em Portugal apenas. Ninguém estava preparado para este vírus, nem para as suas consequências. Mas, como referi já no início, esta não foi a única pandemia de gripe do século XX. Claro, esta foi a que mais trabalhei, até pelo livro que foi mencionado, mas posso mencionar, por exemplo, a gripe asiática dos anos 50, mais precisamente a partir de fevereiro de 57, surge uma nova estirpe do vírus da gripe, o H2N2, na Ásia, que ceifou cerca de 1 a 2 milhões de vidas humanas. Em maio, os Estados Unidos começaram a recolher amostras, que permitiu identificar rapidamente o vírus e desenvolver uma vacina. A partir de julho, efetuaram-se testes nos recrutas das bases militares e foi então ficou pronta uma vacina com uma dosagem eficaz quando a pandemia chegava ao auge, ao pico. Ou seja, em outubro, a vacina estava disponível no Reino Unido e posteriormente no resto do mundo. Posso acrescentar sobre isto que desde os anos 40 os Estados Unidos desenvolveram vacinas para a gripe e foi isso que permitiu produzir em massa essas tais vacinas. Fala-se de 40 milhões de doses. Segundo a imagem, não devia ser muito agradável a vacina. Este vírus chega também a Portugal, ele chega a Lisboa em agosto de 57, trazido por passageiros a bordo do vapor Moçambique, vindo da África, e rapidamente afetou todo o país. Portugal também desenvolveu uma vacina nacional, o Imunadol, do qual vêem algumas imagens da vacinação, nomeadamente a crianças, e eram então utilizados também antigripais e a penicilina, por exemplo. O vírus, esse continua a circular, ou seja, ele não desaparece, e ele vai sofrer uma mutação genética, surgindo um novo subtipo, o que chamamos o H3N2, que leva uma nova pandemia de gripe em 68, a chamada gripe de Hong Kong. É provável que algumas pessoas tivessem alguma proteção para esta nova estirpe, que era extremamente contagiosa e que rapidamente se propaga pelo mundo, sobretudo através do regresso dos militares do Vietnã para os Estados Unidos. Fala-se uma vez mais entre 1 a 4 milhões de pessoas até 1970, apesar de ter surgido uma vacina rapidamente em 4 meses apenas. De referir que este vírus circula ainda hoje, mas é um vírus da gripe sazonal. A viragem do século, a entrada no século XXI, essa sim traria outras pandemias, como a SARS, que atingiu o mundo em 2002, 2003,
podemos ir até 2004, seguiu-se a gripe A ou a gripe suína em 2009, ou ainda, para mencionar apenas algumas, 2012, a partir de 2012, o MERS-CoV, ou seja, o coronavírus de síndrome respiratório do Médio Oriente, que é a região no qual foi identificado pela primeira vez. Ou seja, tudo isto levava a Organização Mundial de Saúde a alertar que estaria para breve uma nova pandemia, isso era óbvio. A questão que se colocava há uns meses atrás, há um ano atrás, era quando e de quê. O resto da história vocês já o conhecem, mas uma vez que o tema era o passado e o futuro, e para evitar que a realidade que vivemos hoje caia no esquecimento, como por exemplo a gripe espanhola, o IHC, o Instituto de História Contemporânea, criou o projeto Memória Covid, projeto que eu coordeno, que é na verdade um site colaborativo, que podem ver aqui o link, onde cada pessoa pode na verdade contribuir e partilhar as suas memórias desta nova realidade. Pode ser uma fotografia, não sei, o regresso às aulas, o fazer o pão, vídeos, temos diários de jornalistas, inclusive, poemas, desenhos. Convido-os assim a visitar o site, a ver as memórias que já estão ali disponíveis, que podem ser utilizadas em trabalhos académicos, trabalhos jornalísticos. Não me cabe a mim fazer o resto da história. E claro, convido-os também, se quiserem, a partilhar as vossas próprias memórias. Acho que não esgotei o meu tempo. Está mesmo, já esgotou. Obrigada. Professora Helena da Silva, muito obrigada pelo seu contributo. Eu queria só fazer aqui uma nota. A professora falou nesse número que está, enfim, ainda que não é muito preciso, entre 30 a 100 milhões de mortos há um século, não é? Devido à gripe espanhola. Os números atuais desta primeira vaga da Covid-19, estamos em termos do planetário, estamos em 31 milhões de infectados e cerca de 970 mil mortos. Portanto, ainda não se chegou a 1 milhão, mas, enfim, já passou um século desde a última pandemia de que falava a professora Helena da Silva. Passo agora a palavra ao professor Pedro Pita Barros, para nos falar sobre uma perspectiva diferente. Viva, boa tarde e, em primeiro lugar, quero agradecer ao Nuno o convite para esta conversa hoje e vou tentar ver se vos consigo surpreender, não falando muito de economia, mas só um bocadinho no final. E desta vez a partilha funcionou já, excelente. Se virmos agora ao passado, estava a tirar umas notas do que a Helena estava a falar e a pensar automaticamente como é que nós podíamos comparar com o que temos hoje. Com a Covid. E talvez o elemento que eu vejo como mais diferente neste momento é a velocidade. A velocidade com que não só o vírus se espalha, mas também a velocidade com que nós vamos tendo informação sobre o que está a acontecer. E calculo que na altura da outra gripe, a gripe espanhola, da pneumónica, se quisermos usar a versão portuguesa, o saber-se que havia determinado número de mortos ou de infectados não tinha esta certeza, este caráter diário, nem de certeza tinha esta possibilidade de nós a qualquer momento podermos ir consultar os números. Portanto, também era curioso perceber que uma pergunta que eu teria para a Helena, se me permitirem deixar para uma pergunta para a coisa, é até que ponto algumas das coisas que eu vou falar, e nomeadamente aspectos com a ansiedade coletiva que conquistamos sobre a pandemia, não seria muito diferente nessa altura, precisamente pela lentidão com que a informação ia chegando. E para mostrar a diferença, eu tenho aqui uns números que são retirados hoje no Financial Times, a indicar o que é que está a acontecer, digamos, no número de novos casos que nós estamos a ver. E isto foi em tempo real. Podemos ir lá buscá-lo agora na mesma forma. E o que nós vemos é que sabemos muito sobre como está a acontecer, o que nos leva a estarmos permanentemente a comparar não só com o passado, mas uns países com os outros. E talvez um aspecto muito interessante para os dias seguintes é pensar como é que a nossa própria discussão vai evoluindo quando comparamos estes países sucessivamente. Se recuarmos uns meses atrás, havia desde o início aquela preocupação com a Espanha e com a Itália. Temos esta parte aqui inicial.
houve na altura depois alguma preocupação com Portugal estar muito próximo deles na sua fase inicial, porque tinham sido a Espanha na fase inicial. E era verdade, estávamos não muito diferentes. Depois fomos diferentes. Houve e tem havido muita discussão sobre a Suécia e sobre o que é que a Suécia tem feito. Nós vemos que aqui houve um período antes do verão em que a Suécia estava a comportar-se muito pior e, portanto, era muito criticada. Hoje em dia a Suécia já não está diferente, e quando muito estará um pouco melhor do que estes outros países. Isto tem criado um turvelinho de informação, um emaranhado de curvas como estas, e podemos aqui adicionar outros países, que fazem com que a nossa visão sobre o que é a pandemia hoje parece ser muito de informação, mas acaba por ser pouco conhecimento, no sentido que nós ainda estamos muito à palpa delas de saber o que é que está realmente a acontecer. Se nós passarmos para outro número semelhante a este, que em vez de ser o número de novos casos ou o número de mortes, vemos que o comportamento é também de curvas que se cruzam e que se intercruzam, de valores que sobem e que descem, e que nós temos uma preocupação coletiva de perceber como é que estes números vão. Portanto, no passado, o não ter esta informação permitiu, aliás, não permitia na altura ter políticas públicas de saúde pública adotadas em reação aos números quase dos dias anteriores, que é uma característica que nós temos hoje permanentemente, é discutir se o que estamos a fazer tem ou não a razão de ser face à evolução do que estamos a ver nos últimos tempos. Mais uma vez aqui vemos que tudo parecia muito semelhante no início. Portugal comportou-se muito bem nos primeiros tempos em termos de mortalidade, depois a Suécia foi o país que teve pior desempenho, mas agora, nos tempos mais recentes, está ao contrário, e a Espanha está com enormes problemas, como nós estamos a falar, e é muito difícil estar a identificar nestas evoluções o que é que decorre das políticas que foram adotadas e o que é que decorre do comportamento das populações. E essa é talvez também uma distinção que me pareceu interessante notar aqui das minhas notas para com o que a Helena estava a falar há pouco, que é, nós temos aqui uma composição de evolução que nos permite ter um comportamento da população em reação a políticas públicas que não estava presente ou que não esteve presente de há um século atrás. E, portanto, em tudo o que a Helena descreveu, não havia propriamente uma preocupação sistemática de perceber como é que se transmitia à população informações, como é que se transmitia comportamentos a adotar, etc. Há fotografias referentes ao século passado também de pessoas com máscaras, mas claramente não foi uma ansiedade ou uma pressão de políticas de saúde como a que nós vemos hoje com o debate que temos. Este é o meu último boneco destes, também tirado ainda, e este aqui tem o quê de característica? Eu adicionei neste o Reino Unido e a República Checa, apenas porque o Reino Unido é o país onde neste momento tem havido mais discussão ou mais ambiguidade sobre o caminho de seguir. Não sei se têm seguido com atenção, mas ainda ontem surgiram 2 cartas assinadas por cientistas, uns a dizer que está a ir longe demais nas políticas de confinamento e que se tem que ser apenas muito localizado, e outros com a opinião precisamente contrária. Portanto, temos aqui também um papel que a Helena não falou, e portanto também tenho curiosidade de saber se no passado teria existido, que é o papel dos sábios, dos peritos, dos especialistas, a influírem, mas eles próprios com uma enorme divisão, com uma enorme polarização, de uns muito a favor de um determinado tipo de medidas, outros outro tipo de medidas. A outra parte interessante, e pela qual eu fui buscar este gráfico, é aqui um país que raramente se fala, que é a República Checa, que mostrou um comportamento muito favorável no início e que de repente agora, nos últimos tempos, está a aparecer com um disparar de casos e com uma falta de controle sobre o crescimento de casos e, no caso aqui concreto, de mortes associadas à Covid. Isto levanta-nos umas questões de, quando olhamos para o passado, temos toda uma velocidade de funcionamento de políticas de informação diferente, mas também todo um seguimento da evolução que condiciona as próprias políticas, muito mais em tempo real e de reação em tempo real do comportamento das pessoas e da parte política. Isto leva-me agora ao meu ponto seguinte, que é olhar para os resultados de uns trabalhos que nós fizemos de seguimento de 6 países europeus, que são estes que estão aí coloridos. Infelizmente a Espanha não estava incluída, e que procurou em abril, no início da pandemia, olhar para o apoio que as pessoas deviam dar às políticas que estavam a ser adotadas. E nós vemos que o fechar fronteiras
é aqui mais escuro, significa mais apoio, e vemos que o fechar fronteiras foi o aspecto que recebeu mais apoio em todos os países. Curiosamente, Portugal, que tem apenas fronteira com a Espanha, foi onde era mais sintomática a questão de fechar a fronteira com o vizinho Espanha. O que, voltando outra vez ao que a Helena estava a dizer, nós, neste caso, não seria a memória de há 100 anos atrás dos casos vindos de Espanha, mas seria certamente a memória das imagens dos hospitais de Madrid, sobretudo, com doentes pelo chão e a falecerem de Covid. E de Itália. E a Itália também, com os hospitais da Lombardia. Mas para fechar, para a Espanha, também teve aqui, provavelmente este aspecto. Se nós olharmos para os outros tipos de medidas, vemos, por exemplo, que o fecho das escolas também foi algo muito comum, sobretudo no sul da Europa e em Inglaterra, e em Portugal nós até começámos a fechar as escolas antes de haver a decisão oficial de a fazer, mas que a Alemanha e a Dinamarca, os países mais nórdicos que estão aqui, tinha menos apoio. O recolher obrigatório tinha sobretudo apoio em Itália, provavelmente por ser o país que estava mais pressionado naquele momento, e com as imagens dramáticas que também vinham de lá. Houve uma medida que começou a ser usada para alguns países, que era o assambarcamento doméstico de equipamentos. E, portanto, que nós chamamos aqui o impedimento das exportações de equipamentos de proteção pessoal, de medicamentos, etc. Que existiu no início e que, perguntando à população, é o que tem deste conjunto que aqui estão, o que acaba por ter menor apoio. Curiosamente, também com pouco apoio, a ideia de usar dados de mobilidade, os dados dos telemóveis, as apps, para fazer o seguimento das pessoas. E, portanto, já em abril nós sabíamos que dentro da Europa não havia um apoio desmesurado a isso, e temos visto que as várias apps que têm sido criadas, incluindo agora em Portugal com a Stay Away Covid, têm tido uma adesão menor do que aquilo que as autoridades de saúde gostariam, mas em abril já sabíamos que as pessoas tinham alguma dessa suspeita, não? Se olharmos para a última das medidas, a suspensão de transportes coletivos, portanto, parar os transportes coletivos para parar contágios, vemos que em Portugal e no norte da Europa foram aqueles países onde isso recebia menos apoio. Portanto, em Portugal as pessoas não queriam muito fechar, mesmo no pico da situação, quando estávamos em situação de confinamento total. Portanto, isto aqui transmite que aquelas evoluções que nós temos acabam por se cruzar muito com as percepções das pessoas. E se olharmos para a confiança em fontes de informação, e aqui temos em quem é que as pessoas confiam, e quanto mais verde escuro, mais confiança que existe, vemos que existe uma grande confiança, mas sobretudo nos profissionais de saúde, o que é conhecido, e que mesmo assim o grau de confiança nos governos nacionais é grande, mas mais no norte da Europa e curiosamente em Portugal, do que estava a ser nos países mais afetados na altura, e a Organização Mundial de Saúde ainda nesta altura com uma forte dose de confiança das pessoas. Então nós temos aqui o cruzar do comportamento com esta confiança que se pode criar e que pode gerar ou não o tal apoio às políticas e o cumprimento das medidas que vão sendo adotadas. Perguntámos também, na altura, as preocupações, e repito, estamos em abril de 2020, as preocupações que as pessoas tinham. O que é que as preocupava naquele momento? Então havia a preocupação com o sistema de saúde, com o perder alguém que lhe fosse querido, com o estar a criar uma sociedade mais egoísta dentro deste processo todo, a preocupação com a recessão económica, com a criação do desemprego, com as pequenas e médias empresas. Aqui a parte que chama mais a atenção é a enorme preocupação que existe e existiu há uns meses atrás em Portugal com os aspectos económicos. Se olharmos para aqui, vemos que Portugal é aquele país onde as pessoas expressaram mais preocupação, quer com a existência de uma recessão, quer com situações de desemprego, com o que acontecia às pequenas e médias empresas, aos pequenos negócios. Isto são preocupações ao nível das preocupações com a área da saúde. E isto significa que todo este processo de passarmos por esta pandemia, e provavelmente alguma da evolução que nós observamos no próprio comportamento das pessoas, que se reflete depois na difusão dos contágios, nas situações, tem a ver com este equilíbrio entre preocupação com a situação económica e com a capacidade de manter a comida na mesa, uma vida normal, com a parte da preocupação de saúde. E estes elementos acabam por condicionar agora o que é que nós podemos pensar no futuro mais próximo. Aqui não tenho propriamente respostas ou soluções, tenho sobretudo uma série de perguntas que deixo para discutirmos. Provavelmente não discutiremos todas hoje e ficam algumas provavelmente amanhã ou depois,
mas que me parecem importantes neste contexto para pensar e também pensar no que é que nós podemos aprender do passado. Uma diferença muito grande face a 100 anos atrás é a existência de uma União Europeia. E aqui eu deixo a pergunta se seremos capazes de ter uma unidade europeia dentro da diversidade existente dentro da própria Europa em termos de uma reação comum a pandemias e a situação de pandemias. Ursula von der Leyen, no seu discurso recente, falou nisso, no se avançar para uma política de saúde europeia, que é algo que eu acho que não vai acontecer nos anos mais próximos, porque os diferentes sistemas são demasiado diferentes, mas provavelmente haverá elementos de políticas de saúde que poderão ser mais próximos de uma política comum a nível europeu. Temos também toda a importância da confiança e da comunicação, eu não vou alagar neste ponto, mas claramente toda a componente de políticas e condução e evolução da pandemia vai depender deste elemento. A Sónia poderá eventualmente elaborar um pouco mais, se entender. E temos aqui uma questão de navegar entre as diferentes preocupações, nomeadamente a parte económica e a parte de saúde, que se olharmos um pouco para a componente mais política, e agora estou-me a atrever a provocar as pessoas da ciência política, dado que isto é um seminário do IFRI, que é até que ponto podemos falar até de uma maior habilidade de Portugal, Alemanha e Dinamarca em navegar estas diferentes preocupações, face ao que tem sucedido no Reino Unido, onde se tem sucedido as chamadas U-turns do governo, e até que ponto isso não cria também alguma capacidade, alguma resiliência do próprio país para passar por este processo. Também podemos pôr a questão de diferentes princípios e valores no norte e no sul da Europa, e que possa justificar, por exemplo, um comportamento tão diferente das políticas da Suécia, e podemos discutir o porquê deles terem tomado algumas políticas baseadas em princípios dos quais não querem abdicar, nomeadamente em termos de liberdades individuais, no qual o Estado não se intromete, e que até que ponto é que esses princípios são conducentes a estas diferenças de evolução de políticas e da evolução da pandemia. E também a questão de como é que os sistemas políticos, qual é a capacidade dos sistemas políticos em conduzirem as próprias políticas de saúde de acordo com os valores da sociedade, quando esta própria sociedade se polariza. E hoje em dia nós conseguimos encontrar uma polarização grande entre aqueles que tentam menorizar a situação da Covid e aqueles que encontram um grande dramatismo na situação de Covid. Como disse, isto acontece inclusive entre supostos especialistas ou especialistas da área de saúde pública, com as duas cartas escritas às autoridades inglesas de teor completamente oposto no dia de ontem, nas últimas 24 horas. E aqui a questão também muito interessante será perceber até que ponto a condução da própria pandemia vai depender da resiliência da população, sendo que fala muito já da incapacidade ou da falta de disponibilidade de algumas gerações, nomeadamente as mais novas, de se manterem numa lógica de confinamento, neste momento que venha a ser eventualmente pedido, comparando com o que foi a situação há uns meses atrás, em que até eram as populações, a parte mais jovem da população que mais cedo se fechou, e eram as gerações de idade mais avançada que estavam com mais relutância em perder essa sua mobilidade. Portanto, nós temos aqui no futuro muito mais perguntas que respostas. Algumas coisas, provavelmente, a história nos consegue ajudar a perceber, e, portanto, fica o desafio para voltarmos a incluir aqui uma componente de história. Mas acho que aqui imensos desafios que não sendo só económicos, são também de uma componente política forte, sendo que a preocupação com a componente económica é suficientemente importante para condicionar estas políticas, e quando eu ponho ali valores da sociedade, estou a pensar precisamente nos valores associados às questões de saúde, mas também às questões de sobrevivência económica, de desigualdades, de capacidade de viver hoje em dia. E pronto, era este o desafio que tinha para hoje. Estou à vossa disposição para perguntas que tenham daqui a pouco. Obrigado. Obrigado, professor Pedro Pita Barros. Vamos agora ouvir a professora Sónia Dias, da Escola Nacional de Saúde Pública. Bem-vinda. Obrigada, muito boa tarde a todos. Queria também começar por cumprimentar o professor Severiano Teixeira e agradecer-lhe o convite. É uma honra poder participar nesta sessão. Vou talvez também fazer aqui uma ligação um pouco diferente com as questões da saúde pública, mas ligando aqui e ali também com aquilo que os meus colegas já foram referindo, e talvez eu começava exatamente por esta ideia que até foi apresentada pelo professor Severiano Teixeira no início, que de facto, provavelmente muito mais do que uma crise sanitária, nós estamos a braços com uma crise económica, social, política, e isto leva-nos um pouco àquilo que nós na saúde pública há muito vimos dizendo e que não tinha no fundo, grande repercussão,
é que quando se fala em saúde, e quando se fala em saúde pública, provavelmente estaremos a falar muito mais de todas as dimensões que influenciam a saúde do que propriamente a saúde física ou até a mental ou mais a doença, digamos assim. E portanto, a Covid o que nos veio mostrar foi que de facto provavelmente todas as questões mais estruturais que existem na organização das nossas sociedades acabam por ter um impacto muito grande na saúde das populações e de uma forma mais geral relativamente ao estado de saúde, mas também quer nas doenças crónicas, quer também nas doenças infecciosas, e a Covid é um exemplo, mas temos outros como por exemplo o HIV, etc., que também sempre influenciou muito mais populações mais vulneráveis. E portanto, na verdade, o que nós estamos a falar e a ver ao vivo, infelizmente, é o impacto que os determinantes sociais da saúde têm em todas estas questões. E ouvimos agora muito, e de facto tem havido uma intensificação de algumas destas questões estruturais, e por isso também está a ser tão difícil, no fundo, acabarmos por encontrar soluções para esta pandemia. E é muito interessante ver como, exatamente por causa destas questões, numa sociedade muito mais desenvolvida, nós encontramos alguns dos constrangimentos que a Helena também falava de há muitos anos atrás, porque de facto as questões mais estruturais e os determinantes sociais, eles continuam a manter-se, e temos, se calhar eu ligaria com 3 ou 4 aspectos interessantes que depois também podemos voltar à discussão. Uma delas é a questão das desigualdades sociais, e até que é uma das questões que temos estado a falar no impacto à saúde, que é as questões da urbanização e das cidades, como as cidades estão a ser cada vez mais organizadas, e não é por acaso que nós temos visto que são de facto as zonas geográficas de residência com maior densidade populacional, com maior sobrelotação das habitações, com maior desigualdade social e vulnerabilidade social, aquelas onde estamos a encontrar quer mais prevalência da própria infecção, quer por outro lado mais dificuldade em conseguir no fundo controlar a transmissão da epidemia. E portanto isto eu acho que é um outro desafio, é que tipo de cidades que vamos ter para nos podermos organizar para possíveis pandemias que possam existir no futuro. Eu acho que este é um grande desafio. Começamos a ver algumas políticas relativamente a esta questão, e eu acho que é um grande desafio, é como é que vamos organizar as cidades e estas questões da urbanização. Por outro lado, é a questão do próprio rendimento, das questões da desigualdade social, e isto é muito interessante e temos vindo a ouvir muito esta questão entre o equilíbrio entre a saúde e a economia, e quem é que vence, se vence a economia, se vence a saúde. É engraçado porque estou eu aqui mais do lado da saúde a falar em economia, e é muito interessante que o Pedro depois fala muitas das vezes em saúde. E eu acho que isto é reflexo, de facto, de que não existe esta dicotomia. A saúde e a economia, elas andam a par e passo e influenciam-se mutuamente uma e outra. E, portanto, quem é mais saudável claramente vai contribuir mais para a economia e, por outro lado, também, quer do ponto de vista mais macro, países com maior desenvolvimento ou com maior capacidade de investimento ou individualmente também têm impacto na saúde, não é? E, portanto, isto mostra-nos que todos estes aspectos estão muitíssimo relacionados. Até num caso muito, muito específico, nós sabemos que, por exemplo, alguns grupos de risco, para além da idade, têm a ver com o facto de ter em acumulação outras doenças crónicas, por exemplo, ou obesidade, hipertensão, diabetes, etc. E, portanto, sabemos também que a maior prevalência destas doenças é
maior em grupos socialmente mais desfavorecidos ou com menor rendimento. E, portanto, não é só um impacto direto da Covid nestas pessoas, mas indiretamente já está a funcionar também aqui a vulnerabilidade social e outros determinantes sociais. Mesmo para além destas desigualdades, por exemplo, temos ouvido falar bastante das disparidades raciais. Nós não usamos este termo, mas mesmo na Europa as disparidades étnicas que têm existido, por exemplo, quer no número de casos de infecção, quer também nas taxas de mortalidade, relativamente a esta doença. Portanto, a infecção e a Covid não têm tido o mesmo impacto relativamente a todos os grupos. Nós costumamos dizer que a Covid é democrática, mas na verdade, até houve muito esta expressão em determinado momento, mas na verdade se ela é democrática na probabilidade de infecção ou não é tanto na probabilidade, mas na capacidade de infectar, porque ela infecta qualquer um de nós da mesma forma, ela não é democrática na probabilidade de ser infectado, não é? E na probabilidade também de ter impacto uma vez quando infectado. E, portanto, há aqui todas estas questões dos determinantes sociais. Nós não temos muitos dados, espero que esses dados venham a ser possíveis em termos nacionais, mas todos os dados, por exemplo, dos Estados Unidos indicam que, por exemplo, afro-americanos têm tido muito mais impacto, quer na mortalidade, quer na infecção, e mesmo, por exemplo, estudos do Reino Unido, etc., já nos começam a apontar para que, por exemplo, as populações migrantes estejam em muito piores condições relativamente a isso. E isto levanta-nos também aqui uma questão interessante que nos liga que, de facto, provavelmente as respostas às questões da saúde, elas não vêm, provavelmente, na maior dimensão no setor saúde. E isto também é algo que é muito importante que possa ser mais visível. Porquê? Porque nós tendemos a ter esta visão, e tem muito a ver até com a posição mais dos países mais do sul e do norte, esta visão muito hospitalocêntrica, muito biomédica das questões da saúde. Não foi por acaso que durante muito tempo a grande preocupação com a resposta à Covid era realmente, por exemplo, o número de ventiladores que nós tínhamos disponíveis, não é? Quando, por exemplo, outros países, como a Alemanha, a estratégia que fizeram logo desde o início foi imaginar que a força no setor saúde estava em equipas que estivessem no terreno a controlar exatamente as cadeias de transmissão e, portanto, uma verdadeira força de saúde pública a trabalhar com os serviços, com as estruturas de proximidade e com as comunidades. E, portanto, também criou aqui esta reflexão, e eu penso que é um caminho que nós vamos ter que fazer, de facto, o que é que nós consideramos como saúde, o que é a saúde e quais são as respostas que nós queremos dar ao nível da saúde, não é? E esse é um aspecto importante. Tanto mais porque também se liga depois, e provavelmente não teremos, como o Pedro exatamente dizia, a possibilidade de discutir todos estes aspectos, porque eles são muitos e múltiplos hoje, mas é muito engraçado ver como também se liga, por exemplo, com as questões dos direitos humanos e dos valores e dos princípios. Porque uma área extremamente interessante com estas populações mais vulneráveis tem sido, por exemplo, a resposta que vários países da Europa têm dado às questões das populações migrantes e do acesso que estas populações têm aos serviços de saúde. E é muito interessante ver, para quem trabalha nesta área, que durante anos e anos se discutiu, por exemplo, a questão do acesso e da entitlement, ou seja, da capacidade de ter direito na questão do acesso aos serviços de saúde, e foi muito interessante perceber como diferentes países que até em determinado momento tinham sempre políticas muito mais restritivas de acesso aos serviços, perceberam que na luta relativamente à Covid nós precisamos de englobar todos e mesmo os mais vulneráveis e as franjas que normalmente não são tão abrangidas. E, portanto,
E, portanto, vemos, por exemplo, países como a Alemanha, etc., que tiveram muito rapidamente, e Portugal também foi um exemplo muito utilizado em termos da Europa como um país que rapidamente utilizou políticas que permitiram um maior acesso dos migrantes aos serviços de saúde, quer de acesso, quer até de diminuição das taxas e da sua utilização dos serviços, e isto liga-se depois claramente com as políticas públicas e com as questões do direito à saúde, etc. E, portanto, há aqui de facto uma mistura muito grande de muitos setores. Só para dizer, para quem lhe interessar esta questão da área das migrações, nós não vamos ter muito tempo hoje, mas a Lancet acabou por criar uma plataforma que chamou a Lancet Migration and Health, portanto, migração e saúde, e cada país pôde dar num fundo um policy brief do que é que está a ser feito e quais foram as respostas que foram adotadas nas diferentes fases na área da migração, e é muito interessante ver como, de facto, quando falamos de uma crise sanitária, grande parte das respostas, elas não vêm, de facto, da ideia da saúde do ponto de vista tão hospitalocêntrico como muitas das vezes temos a pensar. Um outro aspecto que eu achava interessante focar e que se cruza também com esta ideia das políticas é esta ideia da ciência, que o Pedro também acabou por focar, que no fundo talvez até seja de facto a grande diferença com aquilo que foi o contexto que a Helena nos colocou, mas também nos tem levantado, e isso eu acho que é um aspecto também muito interessante de discussão, tem-nos levantado muitas dificuldades também. E acho que é interessante ver que tem levantado dificuldades em diferentes setores. Quer, por exemplo, dos próprios investigadores que foram chamados a ter que responder e a ter que produzir evidência a um ritmo completamente alucinante, que eu não sei se provavelmente nós, porque me incluo também nesse grupo, estaríamos preparados para trabalhar dessa maneira. Esse é um ponto. Um outro ponto, que já há muito tempo a comunidade científica estava a ser pressionada, mas provavelmente não tanto quanto sentimos na pele agora, é que provavelmente muito do nosso conhecimento, e eu vou ser até assim um bocadinho crítica da classe de quem produz investigação e ciência, acabava por ficar muito nos nossos, dentro da nossa dinâmica, da nossa casinha, digamos assim, não é? Já estávamos a ser pressionados para tentarmos perceber qual é que é a relevância, qual é que é o impacto social que o conhecimento que é produzido tem. E eu acho que a Covid trouxe claramente esse aspecto também para a classe de investigadores. Primeiro, como é que nós vamos conseguir produzir conhecimento rapidamente para que seja útil? Temos visto, até do ponto de vista das organizações internacionais, dos organismos e das autoridades também de saúde e dos próprios investigadores, que às vezes o conhecimento científico ele não tem as conclusões nem as soluções mágicas como se previa. Nós, investigadores, estamos muito habituados a trabalhar sobre incertezas, sobre a construção do conhecimento, que quase todos os nossos papers terminam com o que é que precisa, o que é que o nosso paper no fundo dá de exemplos para outros, não é? Portanto, os nossos papers não acabam com as conclusões e com o fim, não é? E isso tem sido uma dificuldade até para a população em geral, porque às vezes saem muitos estudos que não têm esta conclusão, que se contradizem entre si, que têm esta evolução que é quase diária, mas que não acompanha muito aquilo que é a necessidade da própria sociedade. E é muito interessante até ir acompanhando esta relação entre a ciência e a sociedade e as necessidades de uma e de outra, e por exemplo vemos
que quer dizer, uma paragem num estudo clínico de uma vacina que é completamente natural foi vista como um desânimo muito grande, quando isto é o que acontece em todos os casos de testagem e de produção de vacinas, não é? Ou esta discussão que continua quando ouvimos, por exemplo, dizer a entidades que não têm evidência necessária para adotar uma determinada política. Portanto, há aqui também uma dificuldade e que provavelmente mesmo no mundo da ciência não ficaremos iguais com o que estamos a aprender. Por outro lado, é muito interessante, e isso eu acho que é uma grande vantagem, pelo menos no nosso contexto, e agora falando um pouco em Portugal, é que de facto a capacidade e a produção e eu acho que o resultado na literacia, e aqui neste caso na literacia em saúde, tem sido muito grande. As pessoas estavam muito distanciadas do conhecimento, da sua capacidade até de ler artigos científicos, de perceber conclusões, e isso tem havido uma aproximação muito grande, o que eu acho que pode ter algum resultado vantajoso em termos de literacia em saúde, e nós sabíamos que éramos um dos países na Europa com algumas fragilidades nessa área, não é? E depois, só para terminar, acho que temos muitas perguntas e era mais interessante passar isto depois de facto para uma discussão, trouxe só aqui alguns pontos para irmos alimentando todas estas questões, tem a ver mais uma vez com estas questões da saúde e no caso concreto, no Covid, é muito complexo. Eu trazia, o Pedro já acabou por puxar um pouco essa questão, mas eu trazia, por exemplo, a questão dos corredores aéreos, que tanto se falou, e que eu acho que é um exemplo muito paradigmático de como, num primeiro racional de proteção à saúde e de menor exposição ao risco, tentando manter a mobilidade das populações, na verdade fomos percebendo muitas decisões nesta questão de fechar, abrir corredores, etc., que provavelmente, para além de toda esta questão da crise sanitária, nós tínhamos interligados outras questões que tinham a ver e que tiveram muitas implicações, por exemplo, ao nível da economia, ao nível do setor turismo, da política, das relações internacionais e até da diplomacia. E vamos ver como é que isto vai evoluindo ainda, agora que estamos a entrar numa segunda fase, não é? E, portanto, há aqui, só para terminar e fazendo aqui a ponte talvez com a ideia de que é muito mais do que uma crise sanitária. Temos exemplos, e a Helena também era uma pergunta que eu tinha também, temos exemplos de como muitas das vezes estas pandemias não terminam bem no futuro das sociedades, e isso eu acho que é um risco, é algo que nós devemos estar muito atentos, e portanto só esta questão de que temos esta oportunidade de repensar como é que organizamos as sociedades, que valores, que princípios, porque está muito em causa essa questão, quais são os nossos valores, quais são os princípios, e isso vai também orientando quer as políticas, quer as respostas dos vários países e ao nível da Europa também, e portanto temos aqui de facto muitos desafios em que a crise sanitária é apenas no fundo o mote inicial e o pano de fundo, não é? Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, professora Sónia Dias. Temos 3 intervenções cheias de dados interessantíssimos para confrontarmos, discutirmos por aí afora. Eu vou lançar 2 ou 3 perguntas, não tomando muito tempo, mas dando a palavra aos nossos oradores, que isso é o mais importante. E professora Sónia Dias falou que, de facto, esta questão não é só uma questão dos hospitais, mas eu creio que, nomeadamente em Portugal, olhou-se para o Serviço Nacional de Saúde de uma forma completamente distinta daquela com que o Serviço Nacional de Saúde era olhado, ou seja, o Serviço Nacional de Saúde passou a ser acarinhado porque tornou-se uma esperança em relação
às possíveis consequências da pandemia, sobretudo numa fase em que o número de mortes era muito elevado e o número de internamentos. O que é que eu gostava de lhe perguntar? Se de facto esta ideia de que falava há pouco o Pedro Pita Barros, uma política de saúde europeia é uma coisa que faz algum sentido ou não, dadas as disparidades dos países nas suas respostas à saúde, e por outro lado, e se calhar olhando um pouco para Portugal, se o que aconteceu nestes primeiros meses de confronto com a pandemia pode perspectivar ou pode ter uma consequência diferente ou uma resposta diferente perante uma segunda vaga que, enfim, parece iminente, que é uma coisa que nós não sabemos ainda muito bem, mas parece iminente, com contornos diferentes, menos mortes, mas um número elevado de pessoas infectadas. E depois já vamos às outras pessoas. Muito obrigada. De facto, o Serviço Nacional de Saúde teve uma grande visibilidade e se, de facto, em anos anteriores não, havia muita discussão, eu venho do setor saúde, portanto tenho alguma dificuldade porque eu vivo todos os dias e investigo nesse setor, mas se eventualmente tinha menor visibilidade ou menor importância na sociedade em geral, ele ganhou uma visibilidade muito interessante. O que eu acho também fundamental é que o sistema de saúde, e isso é um desafio, e eu acho e quero acreditar que vem para ficar, é que os desafios em saúde, quer na Covid, mas quer todos os outros desafios da saúde que nós temos, e muito até com a caracterização demográfica do nosso país, do envelhecimento, da esperança média de vida ter aumentado muito, a grande solução da resposta do Sistema Nacional de Saúde, do Serviço Nacional de Saúde, não pode estar nos hospitais. E esse é um grande ensinamento. Mesmo na Covid, o que nós temos visto, claro, que em última instância, quando tudo não funcionou, é no hospital que ninguém quer ir parar e, se for, precisa destes cuidados mais especializados e até chegar aos cuidados intensivos e aos ventiladores, tal como se tinha falado. Mas há aqui um caminho muito interessante que, por exemplo, foi realçado, quer da saúde pública, a saúde pública não existia. Eu acho que antes da Covid ninguém saberia dizer o que é saúde pública, aliás, só em termos de graça. Eu tenho alguns amigos meus que já me disseram, finalmente entendi o que é que fazias durante toda a tua vida, não é? Portanto, isto só para dizer que a saúde pública não existia. Como, por exemplo, conhecíamos, mas não valorizávamos o papel dos médicos de medicina geral e familiar, que são duas especialidades que neste momento estão a ter um papel fundamental no controle da epidemia, como por exemplo a questão da saúde escolar, da ligação entre os centros dos cuidados de saúde primários e as escolas, que estão a fazer agora um esforço enorme para que essas coisas se mantenham. Portanto, não só eu diria que há um maior carinho pelo Serviço Nacional de Saúde e pelas questões todas de saúde, mas há um repensar, e eu isso queria acreditar que vai ficar, porque é a única hipótese que nós temos para responder aos grandes desafios societais que vamos ter depois da Covid. A grande parte dos nossos problemas tem a ver com o envelhecimento e com os determinantes sociais da saúde. E, portanto, nesse sentido, há esse acarinhamento, mas há também uma visão muito mais abrangente do que é a saúde e do que é preciso fazer para se responder a boa saúde. Só para terminar, que é um aspecto que eu não referi, mas que acho que é fundamental e que a Covid também nos tem dado, é que as respostas elas são muito melhor quando agregamos esforços de diferentes setores. Nós temos visto que a resposta à Covid, nós temos tido o setor saúde, o setor da segurança social, da proteção civil, o setor da sociedade civil que tem tido um papel fundamental, a academia, portanto todos os setores eles podem contribuir de facto para as respostas à saúde. E eu acho que isso é uma outra lição que nós aprendemos na Covid e que eu também gostava muito que ficasse como
uma boa prática e como uma boa resposta às questões da saúde. Muito bem. A professora Helena da Silva, eu queria voltar aqui um bocadinho às questões comparáveis, ou seja, nós assistimos agora, em pleno século XXI, a esta situação de sermos completamente esmagados pelo medo de uma forma planetária. Por outro lado, termos um mundo parado, ou seja, os aviões ficaram estacionados nas placas, portanto os contactos entre as pessoas também completamente confinados, portanto houve esse choque. Eu gostava de lhe perguntar, por um lado, se esta pandemia e a escala que ela acabou por ter, já disse que a Organização Mundial de Saúde fez vários avisos de que poderia vir aí algo. Se esta escala a que nós estamos a assistir, se era previsível, ou se esta escala está a ser ampliada, dada a velocidade a que nós hoje vivemos, nomeadamente a velocidade da informação, se há alguns elementos comparáveis e se há ensinamentos de há um século atrás que se estão a verificar agora para resolver alguns dos problemas com que estamos a ser confrontados. Obrigada, Cândida Pinto, pelas questões. Eu acho que, de certa forma, o alerta que estava a ser, que vinha a ser dado há uns anos pela OMS, tem também a ver com o mundo das últimas décadas, não é? Com a rapidez, com as viagens, portanto, seria já a ideia que se surgisse um vírus, rapidamente ele propagar-se-ia por todo o mundo, que foi o que vimos, não é? Um dia estava na China, logo a seguir em Itália e assim sucessivamente. Por isso não acho que essa ideia e que a propagação tenha sido, foi real e era de certa forma expectável, não é? Todos nós, acho eu, viajamos bastante, todos nós, portanto, hoje em dia, até com as próprias conferências, não é? Um dia estamos num sítio, contactamos com pessoas de todos os países, no dia seguinte, até uma semana depois, vamos a outra conferência e tudo isso também facilitou essa propagação do vírus. Quanto às comparações com o passado, como é óbvio, eu estava a ouvi-los, bom, eu falei um pouco do passado para deixar cada pessoa fazer paralelismo com a situação atual, não o quis fazer. O paralelismo existe, na altura, como disseram, não havia um Sistema Nacional de Saúde, isso é óbvio. Houve uma tentativa de resposta, as pessoas, julgo que a grande diferença, como dizia há pouco o Pedro, as pessoas não sabiam na altura que estavam a viver uma pandemia. Como a nós nos foi dito, é uma pandemia, a partir do dia X é uma pandemia. Portanto, há pessoas que as pessoas veem todos os dias os números a subir e isso aumenta a tal ansiedade. Na altura sabia-se, ok, está doente, deu-lhe qualquer coisa, em 3 dias morreu e depois outra vizinha também, Portanto, gerou-se também um medo, mas não havia essa noção que em todo o mundo, talvez por vezes com algum atraso, estava a acontecer. E depois temos muitas diferenças, claro, hoje há o mundo real em que podemos acompanhar tudo em direto e até próprias políticas que estão a ser adotadas estão a ser em direto criticadas e como o Pedro mostrou, algumas políticas de há uns meses atrás criticadas, afinal, quais são os resultados hoje? Eu não estou a dizer que alguém tenha feito bem ou mal, não é isso. É só que vemos que algumas políticas, algumas coisas que foram feitas há uns meses atrás, alguns países voltaram atrás, as próprias questões dos testes. Houve países que numa primeira fase não testavam ninguém e agora testam em massa, o que fez também aumentar os números, pois significa que podemos também questionar os próprios números que temos atualmente, se eles são reais ou não, ou quanto reais eles são. No passado não o temos, mas há sempre essa comparação, qual era o verdadeiro impacto da gripe. O que é que as pessoas tinham medo? No passado não tinham medo do impacto económico, como têm hoje, não tinham essa noção, mas no fundo houve essas consequências económicas. Também a própria, falaram da Stay Away Covid, da aplicação, ou seja, até onde
é que pode ir a vigilância dos cidadãos. Faz-me pensar no Foucault e no surveiller e punir, ou vigiar e punir, até onde é que os cidadãos podem ser controlados, porque no passado isso não existiu. Como também disse a Sónia, o passado também nos mostra que a vacina pode ser uma solução, mas nunca será a solução final, não é? O vírus irá muito provavelmente permanecer, não é? De uma outra forma, pode-se transformar num vírus da gripe, como noutros, da gripe sazonal, como noutros casos assim o foi, mas que nós não sabemos o futuro, nem eu nem ninguém, mas o passado mostra que não, o combate ainda ainda temos muito se calhar pela frente. Não sei se respondi mais ou menos, de forma breve. Sim, sim, obrigado. Duas questões, ou três, também para o professor Pedro Pita Barros. Uma é uma questão que foi levantada pela professora Sónia Dias, se as nossas cidades vão ser reorganizadas, é preciso reorganizar as nossas cidades. Por outro lado, nós estamos estamos no início, creio eu, ou já estamos a viver uma crise económica que, ao contrário de outras crises, acabou por ser decretada, estabelecida pelos próprios poderes políticos, não é? Com a paragem total, ou quase total, da atividade económica. Queria perguntar-lhe se esta crise é comparável às últimas crises económicas que tivemos no século XXI, ou se terá um cariz diferente. E por último ainda, uma outra questão que tem a ver com esta questão das vacinas e dos testes para controlar a pandemia. Portanto, há uma corrida neste momento entre os vários laboratórios que procuram avançar nesta vacina. E se isto vai ser de facto uma questão geoestratégica, se vai marcar os países e as zonas de influência desses países o facto de existir uma vacina para o SARS-CoV-2. Ora, muito bem, bom. Temos quantas horas mesmo? Temos umas 4 horas, não temos 15 minutos, mas não são todos para si. Ok, algumas destas questões que me coloca, as pessoas depois podem ver mais desenvolvimentos, se quiserem, na Rádio Observador, onde eu e a Sónia temos uma colaboração, onde vários destes pontos já surgiram exatamente, e portanto eu podia fazer aqui, retomar o que foi esses programas em que desenvolvíamos alguns argumentos. Vou começar ao contrário, vacinas e testes já são uma questão geoestratégica neste momento. Neste momento nós já vemos que é uma questão de quase orgulho nacional do sistema científico nacional, dos vários blocos, seja da China, da Rússia, da Europa e dos Estados Unidos, ver qual é que consegue ter a primeira vacina que seja facilmente, amplamente difundida. E claramente já tem uma dimensão geoestratégica clara, onde cada um se poderá afirmar a sua influência através depois da disponibilização da vacina, dos preços que pratica, e aí, por exemplo, os sistemas da China e da Rússia vão ser muito diferentes do sistema europeu, que se programa ser uma coisa coordenada com apoio também a países mais vulneráveis, que no caso, provavelmente, da China e da Rússia, farão isso, mas com algumas conditions attached, provavelmente não divulgadas. Mas provavelmente aqui o Nuno será mais adequado a responder sobre essa documento. Mas que já são geoestratégicos, já são, não há qualquer dúvida. Se esta crise económica é diferente das outras, é muito diferente das outras. Por uma razão rápida para ser diferente, além de ser auto-infligida, é uma crise que não cria uma destruição de empresas ou de ativos produtivos ou de equipamentos ou do que quer que seja. É simplesmente uma paragem. E a questão é que se for uma paragem curta e tendo as populações uma forma de transporem essa paragem com apoios que são dados, depois pode-se eventualmente retomar de uma forma rápida alguma dessa atividade económica. Quais vão ser as grandes exceções aqui? O que é que vai ser completamente diferente aqui? Preocupação em não transformar o que é uma crise de paragem numa crise financeira. E, por exemplo, se pode haver uma crise financeira associada com falta de capacidade de pagamento das famílias ou com a capacidade de falta de pagamento das empresas, e aí teríamos uma situação agravada de recessão económica no futuro, se houvesse falências individuais e empresariais em catadupa, e se nós olharmos para os mecanismos que têm estado a ser usados por todas as economias, procuram conter esses riscos de criar uma situação de crise financeira, sendo certo que a paragem de produção implica uma quebra de rendimento,
vai ter que ser partilhada de alguma forma na sociedade. E temos fugido a perguntar como é que isso vai ser partilhado, mas mais cedo ou mais tarde vamos ter que perguntar como é que vai ser partilhado essa parte. Mas nesse aspecto é diferente das anteriores, na medida em que tivemos uma intervenção mais célere e estamos a ter algumas medidas que ajudam a transpor. Temos também de ter consciência que vai haver setores que provavelmente serão afetados por muito tempo. E os setores da restauração e turismo provavelmente levarão muito mais tempo a recuperar do que os outros, o que no caso de Portugal é especialmente preocupante, ou pelo menos obriga a alguma atenção, na medida em que parte das vulnerabilidades e fragilidades da estrutura produtiva portuguesa que se revelaram com a pandemia tem muito a ver com o setor, com o trabalho informal nesses dois setores. Por exemplo, grande parte, respondendo a uma das perguntas que tinha sido colocada no chat, grande parte das preocupações que estavam expressas, ou grande parte das pessoas que expressaram muita preocupação com a situação económica, estavam perfeitamente associadas com pessoas que trabalhavam nesses setores, onde claramente tiveram um choque muito grande em termos de rendimento. A terceira pergunta era sobre reorganizar as cidades. Eu não creio que seja a pandemia que obriga a reorganizar as cidades, embora seja um ótimo pretexto para, juntamente com argumentos de clima, juntamente com argumentos de envelhecimento da população que vai ter necessidades diferentes de mobilidade, seja uma boa altura para pensar tudo de uma forma conjunta e pensar que cidades queremos ter, que mobilidades queremos ter em geral e, portanto, reorganizar as cidades tem que ser mais do que desfasar horários nos transportes públicos para diminuir contágios. Vai ter que ser muito mais do que isso. E julgo que é nesse sentido que a Sónia falava, que isto é uma oportunidade que nos é criada para repensarmos toda a parte de estrutura urbana, que de alguma forma já vinha a acontecer. Simplesmente isto vai acelerar esse processo e, sobretudo, vai criar provavelmente uma disponibilidade nas pessoas para fazer algumas dessas mudanças. Uma pequena parte, eu lembro de há uns anos atrás, haver uma grande discussão sobre mudar os passeios de Lisboa, tirando a típica calçada portuguesa, que geralmente criava imensas quedas com consequências graves. E lembro que em alguns sítios manter-se um bocadinho de calçada portuguesa para as pessoas não se queixarem demasiado. Claro, como a outra parte é muito mais cómoda, as pessoas andam todas na outra parte e não andam na calçada. Mas foi a resistência típica à mudança que levou a esse tipo de solução. Uma coisa híbrida, mostrando que a solução nova afinal até é boa. Provavelmente agora, depois da pandemia, vamos ter muito mais disponibilidade para encontrar essas soluções com menos barreiras psicológicas e de adaptação. Muito obrigada. Eu agora lançava uma pergunta à professora Sónia Dias e também à professora Helena da Silva, que tem a ver com o seguinte, tem a ver com estes novos comportamentos que nós temos e adornos, nomeadamente a máscara, o distanciamento social, a higienização, tudo isto. Queria perguntar, por um lado, se à doutora Helena da Silva, se considera que isto são novos hábitos que vêm para ficar, e se isso aconteceu na outra pandemia, quando nós sabemos que as máscaras são muito mais populares na Ásia do que propriamente na Europa, então no sul da Europa é uma coisa complicada, o distanciamento social e as máscaras e tudo isso. Se é algo que virá para ficar. E perguntar-lhe também se acha que vai acontecer agora a mesma coisa que aconteceu há 100 anos, que é quando o vírus terminar, esquece que isto aconteceu. Se a sua perspectiva é que isto vai acontecer ou não. A professora Sónia Dias também perguntava-lhe em relação a estas questões destes novos hábitos comportamentais, do cumprimentar, do distanciamento, se acha que eles têm de facto uma importância vital na nossa saúde pública e se haverá alguns mecanismos para permanecer com alguns destes hábitos ou se, nomeadamente no sul da Europa, como é o nosso caso, logo que seja possível nós vamos nos libertar destas distâncias. Posso talvez começar eu. Obrigada pela questão. Eu achei interessante porque chamou-lhe novos comportamentos. São novos comportamentos de uma forma sistemática e quase mandatória, não é? Há uns dias atrás falava com uma colega japonesa e ela disse normal, porque para ela era normal quando alguém tem algum sintoma colocar uma máscara quando vai nos transportes por precaução. Portanto, não. A questão, por exemplo, das lavagens, do espirrar no cotovelo, muita gente diz que espirrar no cotovelo. Sim, mas há vários anos que a Organização Mundial de Saúde dizia isso todos os anos, todos os invernos, e ninguém ouvia. Portanto, agora as pessoas, é o que dizia a Sónia, agora as pessoas ouvem se calhar o que
que é que se diz. Por isso, novos comportamentos, sim, para nós, Europa do Sul, para nós portugueses, são novos comportamentos. Mas são comportamentos que não têm nada de novo. Há 100 anos atrás já se pedia para usar máscaras e foram usadas. Claro que não havia esse hábito e em Portugal não foram usados de forma massiva, como neste momento está a ser usado, mas isso é outra questão. O distanciamento social bom, é respeitado mais ou menos. E aliás, também através do site que eu disse, quando às vezes falo com algumas pessoas de não querem enviar nada, não, mas isto agora está tudo normal. E as pessoas acham que, portanto, o que era um novo comportamento, entretanto, acabou por se tornar normal, tornou-se normal já usar uma máscara. Por isso, de certa forma, respondendo à outra questão, se vai cair no esquecimento, acho que sim, porque no dia em que, quer dizer, não é no dia, lá está, não haverá um dia em que a pandemia vai, se calhar, terminar. Ela vai desmorecendo, vai apagando e talvez é isso também, isso mais a normalização do que não é normal para nós, vou dizer português, usar a tal máscara. Vai ser tudo isso, julgo eu, que vai fazer com que rapidamente as pessoas não vão querer ouvir falar mais da Covid. As pessoas estão à espera do dia em que possam reunir com a família, dar beijinhos e abraços, e ir ao café, estar todos juntos, julgo eu, ou sou eu, mas é isso que acho que é inevitável, essa vontade de esquecer, virar a página e passar a outra coisa, é talvez humano. E passo a palavra então à Sónia. Se calhar dava duas pequenas respostas, porque também esta questão dos comportamentos e da adoção de comportamentos dar-nos-ia um programa inteiro sobre, temos muita experiência do a alteração de comportamentos em outras doenças infecciosas, como por exemplo o HIV. Eu acho que é um exemplo extraordinário para muitas outras áreas, e a dificuldade na adoção de comportamentos que nos protegem de facto. Aqui na Covid o que nós temos é cada vez maior evidência, respondendo à sua primeira pergunta, temos cada vez maior evidência de que estes comportamentos são de facto úteis na prevenção da transmissão da infecção, portanto quer o distanciamento, quer o uso de máscara, quer a lavagem de mãos está já com uma evidência bastante robusta que nos permitem reduzir a transmissão, mas temos uma outra questão, é que não temos mais nada, e portanto esse também é uma ótima razão, porque de facto são as únicas armas que nós neste momento temos para conseguir ter algum impacto na transmissão do vírus, não é? E portanto só por isso basta para termos que de facto adotar estes comportamentos que nos são, para nós e na nossa sociedade, muitos deles são muito estranhos. Eu dava um exemplo e espero que alguns deles possam não cair em desuso. Eu dava um exemplo da lavagem de mãos e o quanto é difícil que as pessoas adotem comportamentos. A lavagem correta das mãos em contexto hospitalar era algo que a Organização Mundial de Saúde vinha a trabalhar há anos e anos. Já foi um investimento muito grande de recursos para que os profissionais de saúde lavassem corretamente as mãos, inclusive depois de cirurgias ou de atendimentos em consultas, etc. E é muito interessante ver que agora, com a questão da Covid, e em que a lavagem das mãos passou a ser um hábito regular no contexto dos cuidados de saúde, é muito interessante ver o impacto que isso teve, por exemplo, e está a ser estudado, mas pensa-se que já temos alguma ligação com a redução das infecções hospitalares, que era um dos aspectos muitíssimo importante em termos até de alguma morbilidade e mortalidade dentro dos cuidados de saúde. E, portanto, quero acreditar que, pelo menos em algumas classes e alguns dos comportamentos, eles possam vir para se manter. Estamos também a aguardar, e era muito bom que isso fosse mesmo verdade, que a utilização das máscaras possa ser uma estratégia útil
para a redução também e para a diminuição do impacto da gripe sazonal. É aí que estamos a acreditar que provavelmente a utilização das máscaras de forma mais massiva não vai só ter impacto na Covid, mas vai nos poder ajudar a reduzir o impacto da gripe sazonal. E talvez possa ser até uma forma de mais tarde, não faço ideia, mas de mais tarde podermos pensar se não seria uma estratégia quando estivermos com alguns dos sintomas. Agora, a adoção dos comportamentos, e para terminar, é extremamente complexa. Muitas das vezes o ser humano ele pondera há várias teorias nas questões da mudança comportamental. Sabemos que mudar comportamentos é extremamente complexo e difícil. Tendemos até a pensar que somos um ser racional, que ponderando quase tomaria a decisão inevitável de adotar todos os comportamentos que nos protegeriam da saúde. Sabemos todos nós, pelos nossos próprios exemplos, não precisamos de olhar para mais ninguém, basta para nós próprios, sabemos que não adotamos aquilo que já sabíamos que deveríamos fazer, não é? E portanto a adoção é muito difícil. Ligava aqui porque nós vamos ter agora um momento, estamos a assistir isso na Europa e Portugal não vai ser exceção, vamos assistir a momentos que vão exigir de facto de todos nós uma grande adaptação e portanto há aqui esta necessidade de pensarmos nas questões da comunicação, porque, e até nós temos vindo a falar muito sobre isto, eu e o Pedro, que é esta ideia, as pessoas tendem a adotar comportamentos quando os compreendem melhor, quando confiam, há aqui vários aspectos, quando confiam em quem os transmite e quando os compreendem. E ligando até com esta questão da ciência e das instruções das autoridades, até de organizações internacionais, etc., algumas das discussões que são do fórum muito da investigação e da ciência, eles acabam por não ajudar muito nesta confiança de que temos de facto que adotar algumas medidas, não é? E portanto na comunicação eu acho que vai ser muito importante apostarmos nesta comunicação, na confiança, e porque isso pode ser de facto a chave, enquanto não tivermos outras estratégias, essa é a chave para todos nós contribuirmos, não é? Professor Pedro Pita Barros, a pandemia trouxe-nos a implementação do teletrabalho de uma forma que não existia, não é? Portanto, há muito mais atualmente. Eu queria perguntar-lhe que tipo de implementação é que acha que virá a ter de facto o teletrabalho e que vantagens e riscos é que podem trazer para a nossa sociedade? Já lhes respondo, mas antes disso fui ao meu bolso buscar 2 objetos de uso permanente agora. Uma máscara e um álcool gel. Portanto, já mudei alguns hábitos já há algum tempo. E estou convencido que os meus netos irão daqui a uns anos largos encontrar máscaras ainda em bolsos de calças e de casacos antigos. Provavelmente vai acontecer com todos. Portanto, veremos quanto é que isto está. Agora, a questão do teletrabalho. O teletrabalho temos que nós vamos olhar para o teletrabalho neste caso como sendo algo que teve de repente uma necessidade imperiosa, quando mandaram a população que pudesse estar em teletrabalho e ir para casa. E, portanto, tivemos uma espécie de euforia de teletrabalho, toda a gente tem teletrabalho. O que se tem vindo a ver ao longo do tempo é que há alguns elementos de estar presente no local de trabalho, de comunicação humana, que não são substituídos pelos meios de comunicação remotos. E, portanto, nós vamos provavelmente assistir agora à experimentação de ver o que é que vai sobrevivendo em termos de teletrabalho. Ainda não estamos na fase de chegar aí, ainda estamos numa fase em que a pandemia é suficientemente importante para não abandonar o teletrabalho, mas claramente já percebemos que, por exemplo, no caso das escolas e das crianças, já tem havido alguns trabalhos sobre isso, da tal ciência feita ainda muito a correr, ainda precisa ser muito solidificada, como falava a Sónia há pouco, já temos ainda alguma evidência de que a aprendizagem dos alunos não é a mesma estando a funcionar através de um ecrã, estando numa sala de aula. E, provavelmente, isso é verdade em muitos dos trabalhos que fazemos. O que é que se começa a discutir? É que, se calhar, vai fazer sentido passar a ter algumas pessoas alguns dias em teletrabalho e outros dias presencialmente.
e, por exemplo, tem sempre encontrado situações interessantes em indústrias onde a criatividade é um elemento importante, por exemplo, campanhas publicitárias, o brainstorming, ou o pensar em conjunto dessas situações, não é a mesma coisa fazê-lo através daqui ou fazê-lo através destes meios eletrónicos ou fazê-lo presencialmente. Até porque nestes meios eletrónicos perdemos muitas vezes a linguagem corporal que as outras pessoas têm, que nos leva a fazer uma interrupção no momento, até disputar uma outra ideia, e isso vai mudar alguma coisa, mas alguma parte presencial vai estar. Talvez seja interessante um aspecto que eu fui registando ao longo do tempo, que é, nos primeiros tempos do teletrabalho que nós fomos tendo, éramos todos muito mais pontuais do que éramos na vida real. Ao longo destes meses, fomos deixando de ser tão pontuais também no teletrabalho. Não é? Agora já chegámos atrasados aos Zooms e a essas coisas. E, portanto, temos algumas das características de funcionamento que nós temos acabam por ser suficientemente fortes para não conseguirem ser totalmente substituídas pelo teletrabalho. Portanto, o teletrabalho em momentos de crise foi uma coisa, o que é que vai ser em permanência vai ser outra. Agora, que nós estamos a aprender muito sobre isso, sim, e provavelmente vai haver muitas circunstâncias em que vai ser possível fazer teletrabalho que não era antes, também, sendo que o teletrabalho também traz desafios próprios de motivação, de saúde mental das pessoas. Por exemplo, um trabalhador que esteja todo o dia metido na sua casa e que não saia para nada, ao fim de um tempo pode ter algumas situações. Pensamos naquilo que numa situação extrema, alguém que é um programador informático, não sai de casa, funciona numa casa sem janelas, está 24 horas lá fechado, às vezes perde a noção se é dia se é noite. Claro que isto é uma caricatura extrema, mas podemos ter situações diferentes das que temos agora. Agora, o teletrabalho também pode permitir algo que se falava há algum tempo que era importante, que era um maior equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. E esses elementos poderão vir a ajudar também a que o teletrabalho passe a ser algo mais aceito do que estava até agora. Julgo que para as empresas, a grande aprendizagem tem sido que a produtividade das pessoas não desce necessariamente quando os trabalhadores entram em teletrabalho. Eu acredito que a grande lição para as pessoas é estar em teletrabalho obriga-as a ser muito mais disciplinadas na separação entre a vida familiar e a vida de trabalho, na medida em que não têm uma ruptura no momento de deslocação. E, portanto, vão ter que aprender também que teletrabalho não significa acabar por ter de trabalhar muito mais horas. Então, nós temos ainda muito a aprender com esse teletrabalho. Muito bem, o nosso tempo já se esgotou. Agradeço ao professor Pedro Pita Barros, à professora Helena da Silva, à professora Sónia Dias. Remeto e agradeço também o facto de ter sido convidada para estar a moderar este painel. Creio que surgiram aqui ideias bastante interessantes. Passo agora a palavra ao professor Nuno Severiano Teixeira e faço-lhe também uma pequena pergunta, que é a seguinte: qual é, na sua opinião, o impacto geoestratégico que de facto poderá ter a descoberta da vacina? Muito obrigada a todos. Bem, duas notas muito breves, porque o nosso tempo está a esgotar. A primeira, sobre a comparação que foi feita entre a pneumónica e a atual Covid-19, e outra nota sobre essa da vacina que a Cândida está a fazer. Eu acho que é muito interessante e daria um projeto de investigação, deixo essa ideia para a Helena, fazer um estudo comparativo entre o que foi a experiência da pneumónica em Portugal e o que é a experiência do Covid-19 em Portugal nos dias de hoje. E eu acho que, eu nunca estudei a pneumónica, mas há muitos anos atrás levei uns anos a fazer uma tese de doutoramento sobre a Primeira Guerra Mundial e, portanto, tropecei diariamente na pneumónica. Ora, a minha sensação é que a diferença essencial entre o que se passava há um século e o que se passava hoje, o que se passa hoje, é que nós temos a consciência de que estamos a viver uma pandemia. E a pandemia está no centro da vida das nossas sociedades. Na economia, na sociedade, na política, na opinião pública, não há mais nada desde abril para cá senão a pandemia. Isso não acontecia há um século atrás. As sociedades não tinham consciência de que viviam uma pandemia e a pandemia era uma coisa perfeitamente localizada e que não tinha impacto no resto da vida social. O que tinha impacto era a guerra. E era a guerra que era a grande preocupação. E, por exemplo, a fome, a pobreza, a subida dos preços dos produtos, nada disso é atribuído
à pandemia, isso é atribuído à guerra. Apesar de, isto deve dizer-se, o impacto da pandemia sobre a guerra em Portugal e sobre a posição de Portugal na guerra foi enorme. Basta dizer que as tropas portuguesas eram, como é que a gente diz, rendidas, substituídas pelos navios ingleses. Os ingleses recusam-se a transportar tropas portuguesas porque têm medo de que a pneumónica, ou como eles chamavam a gripe espanhola, viesse contaminar as tropas inglesas, não levam, e portanto os portugueses não são rendidos, o que levou basicamente ao grande desastre do Lali e às consequências políticas que isso teve. Mas eu diria que esta é a diferença essencial, a consciência ou não de que se vive numa pandemia. Isso depois tem todas as outras consequências, ou seja, em primeiro lugar, não havia Marta Temido, ou seja, não há Ministério da Saúde, não é? A Direção-Geral de Saúde já existia, mas imaginem, dependia do Ministro do Interior. Primeiro do Ministro do Reino e depois do Ministro do Interior. O que fazia com que a vida do Ricardo Jorge fosse muito mais fácil que a da Graça Freitas, deve dizer-se. Primeiro porque não tinha que ir todos os dias responder a um briefing. E depois porque tinha um contacto direto com o topo do Estado. Não é? E só isto muda, digamos, a relação e a maneira como se viveu, digamos. Mas acho que é uma ideia que pode dar um projeto, deixa essa ideia ainda. Para responder rapidamente à pergunta da Cândida, bem, nós vamos ter a nossa terceira sessão de sexta-feira, toda ela dedicada à questão dos impactos sobre a ordem internacional e sobre a geoestratégia. Mas eu diria que o que nós estamos a viver é absolutamente inédito, porque sempre que houve uma pandemia, houve um esforço concertado do ponto de vista internacional para uma luta contra essa pandemia. Mesmo na Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética encontraram uma maneira de cooperar para eliminar a poliomielite. Mesmo depois da pós-Guerra Fria, houve capacidade para criar um programa mundial contra a SIDA. Não foi isto que aconteceu agora. Ao modelo da cooperação internacional, substituiu-se o modelo do nacionalismo na resposta à pandemia. E a vacina, do meu ponto de vista, é só mais um elemento desse nacionalismo sanitário. Uhum. Obviamente que cada um deles está a tentar encontrar a vacina, porque como o Pedro disse muito bem, quem descobrir a vacina e puder disponibilizá-la do ponto de vista da comunidade internacional como um bem público, e os modelos serão completamente diferentes na China, na Rússia ou no Ocidente, isso terá um enorme ganho reputacional e isso será, digamos, o sinal de quem vai hegemonizar a ordem internacional. Portanto, é uma questão de primeiríssima ordem, mas isso nós vamos deixar para o nosso debate da próxima sexta-feira. Eu só queria agradecer muito, muito, muito à Cândida Pinto, à Helena da Silva, ao Pedro Pita Barros e à Sónia Dias esta magnífica sessão que nos proporcionaram e, portanto, renovar-lhes o nosso agradecimento em nome do IPRI e em meu próprio nome pessoal. Fechamos hoje esta sessão e cá estaremos amanhã, à mesma hora, para a sessão sobre os sistemas políticos. Muito obrigado.